O que muda na determinação das referências nas válvulas e sinais quando a sequência tem simultaneidade? Olá pessoal, no vídeo anterior eu mostrei como referenciar as válvulas e sinais, mas ficou faltando mostrar o que muda quando a sequência tem simultaneidade. Na verdade, não muda quase nada no referenciamento das válvulas e sinais quando a sequência tem simultaneidade. Vamos ver? Nas sequências com simultaneidade, podemos encontrar três situações. Vamos usar esta sequência como exemplo. A primeira situação é esta, quando temos um passo simples seguido por uma simultaneidade. Note que nesta sequência temos esta outra ocorrência. A segunda é esta aqui, quando a simultaneidade é seguida por um passo simples. Temos outro exemplo aqui. Finalmente, a terceira situação é esta, quando uma simultaneidade é seguida por outra simultaneidade. Vamos entender cada situação individualmente, mas antes, desenhe os atuadores para esta sequência. Como sempre, pause o vídeo agora e só volte depois que tiver terminado o seu trabalho. Enquanto isso, eu fico esperando. Pronto? Então, vamos continuar. Para esta sequência, o seu desenho deve ter ficado desta forma. Vamos começar com este par, que é formado por um passo simples, seguido por uma simultaneidade. O primeiro elemento do par nos indica a posição. Qual é a posição de E avançado? É esta aqui. O segundo elemento do par nos fornece o número que estará na posição. Bem, como temos dois movimentos, então temos dois números. C- tem como número 3.3 e A+ tem como número 1.2. Temos dois números e uma única posição. Como os movimentos são simultâneos, poderíamos adotar qualquer um dos dois. Mas vamos adotar a seguinte regra: sempre use o número do primeiro movimento. Então vamos esquecer o 1.2 e usar o 3.3. Vamos aproveitar e analisar este par que segue o mesmo padrão. A posição é definida por B-. Pergunto: qual é a posição de B recuado? Esta aqui. A simultaneidade traz três movimentos: D+, cujo número é 4.2, B+, que equivale a 2.2, e A-, que corresponde a 1.3. Como nossa regra diz para usar o número do primeiro movimento, esquecemos 2.2, 1.3 e usamos 4.2. E aí, qual é o grau de dificuldade disso? Nenhum, não é? Então, é hora de ver o segundo caso. No segundo caso, o par é formado por um passo com simultaneidade, seguido por um passo simples. Como sabemos, o primeiro elemento do par nos dá a posição. O que fazer agora? Simples. Como a simultaneidade tem dois movimentos, teremos duas posições. Então vamos lá. Qual é a posição de C recuado? Esta aqui. E qual é a posição de A avançado? Esta. O segundo elemento do par nos dá um número. No caso, B- nos leva ao número 2.3. Mas esse número vai para as duas posições? Não, isso não faz sentido. Como uma mesma válvula vai estar em duas posições ao mesmo tempo? É justamente aqui que surge a tal novidade. Cada posição vai ter um número diferente,
pois são válvulas diferentes. Mas esses números continuam seguindo a regra geral. A parte inteira corresponde ao atuador e a parte decimal corresponde ao sinal. Vamos ver como fica. O número correspondente a B- é originalmente 2 ponto ímpar. O primeiro ímpar disponível é o 3. Então, para a primeira posição, que é C recuado, temos o número 2.3. A outra posição deve receber o próximo número ímpar, que será o 5. Então, na segunda posição, que é o de A avançado, temos o número 2.5. Vamos aproveitar e analisar este outro par que segue o mesmo padrão. Novamente, temos duas posições e, sendo assim, necessitamos de dois números ligados a C+, ou seja, C par. Os números serão 3.2 e 3.4. Pergunta: qual é a posição de E recuado? Esta. Ela recebe o primeiro número, que é 3.2. Qual é a posição de D recuado? Esta. Que recebe o segundo número, que é 3.4. E aí, qual o grau de dificuldade desse caso? Muito baixo, concorda? Agora, falta ver o terceiro e último caso. No último caso, temos simultaneidade nas duas posições do par, como neste aqui. Já sabemos que, quando o segundo elemento do par é uma simultaneidade, devemos usar o número do primeiro movimento, que no caso é E-, ou seja, 5 ponto ímpar. Como o primeiro elemento do par é uma simultaneidade com 3 movimentos, vamos precisar de 3 números. Esses números serão 5.3, 5.5 e 5.7. Vamos ver agora as posições. Qual é a posição de D avançado? Esta. Ela recebe o primeiro número, que é 5.3. Qual é a posição de B avançado? Esta. Que recebe o segundo número, que é 5.5. Finalmente, qual é a posição de A recuado? Esta. Que recebe o terceiro número, que é 5.7. Pronto, vimos como fazer no terceiro caso. E eu pergunto outra vez: qual o grau de dificuldade disso? Sem comentários, não é? Mas ficou faltando uma válvula para referenciar. Então, vamos terminar a análise dessa sequência. Trata-se de um par simples, formado pelo último passo juntamente com o primeiro. Qual é a posição de C avançado? Esta aqui. E qual o número referente a E+? 5.2. Pronto, todas as válvulas foram referenciadas. Com isso, encerramos mais esse tema. Leia o texto referente a este vídeo e faça os exercícios. Até mais!